Estados Unidos e Israel atacam Irã. Vai entender o que aconteceu na madrugada de hoje, 28 de fevereiro de 2026? Bem, vai ficar por dentro do que aconteceu. Se liga aí. Na madrugada de hoje, os Estados Unidos, juntamente com Israel, fizeram um ataque que eles chamaram de um ataque preventivo aéreo, que era, na verdade, que são duas ações de agências diferentes em conjunto. Pelo Pentágono, The Operation Epic Fury, e pela defesa de Israel, The Lion's War. Beleza, e que dados nós temos? Qual é a nossa perspectiva diante desse evento? Mais de 200 mortos confirmados, mais de 740 feridos confirmados, isso entre civis, líderes militares, líderes da alta cúpula de tomada de decisão do Irã, em ataques contra a capital, Teherã, e outras mais de 9 cidades, mais de 9 outros locais que foram aí alvo desses ataques. Bora deixar essa interrogaçãozinha para o final. Então, o que antes era uma semana, 2 semanas apenas um clima de tensão entre nações que já tem um passado aí de intrigas, de oposição, se tornou hoje um conflito armado deflagrado. E qual é a motivação desse ataque americano contra o Irã? Bem, eles intitularam como prerrogativa para essa ação uma legítima defesa preventiva. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse o seguinte, que a ação era para proteger o povo americano contra o governo iraniano. Mas como assim? O pretexto foi de ameaça nuclear e de ameaça terrorista, mas principalmente ameaça nuclear. Por quê? Porque os Estados Unidos acreditavam que o programa nuclear iraniano estava concluindo muito em breve uma ogiva nuclear. E isso tornava então eles um inimigo com um poder ainda mais bélico que colocaria o povo americano em perigo. Essa é a noção americana. Então, sob o pretexto dessa possibilidade, dessa iminência de uma nova ameaça nuclear, Estados Unidos então ataca esses locais ditos como estratégicos na região do território iraniano, indo contra qualquer noção de soberania ali do Estado da nação dentro do seu território. Logicamente que ainda tem o pretexto da ameaça terrorista, e se a gente viajar no tempo lá no conflito de Israel e Palestina, nós iremos lembrar diversas alegações dos Estados Unidos, diversas declarações que o Irã protegia e financiava grupos terroristas como o Hezbollah. Então, diante de tudo isso, tem uma grande incógnita que fica no ar, que é em que posição está o Ayatollah Khamenei, que é o líder ali da República Islâmica do Irã. Bem, os Estados Unidos e Israel dizem que ele está morto. O Irã disse que ele se pronuncia que o Ayatollah está vivo. Mas o que tudo isso representa para nós em relação ao território brasileiro? O Brasil ele se colocou contra esse ataque dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. O Irã ele é um aliado, ele é membro do BRICS, ok? Que tinha essa ideia de tornar os países, o BRICS tem essa ideia, menos dependentes do dólar. Opa, já é um pontinho que a gente pode colocar. Então, o Brasil se colocou contra e isso nos coloca em uma posição muito delicada, porque o Brasil também se colocou contra a invasão americana à Venezuela, que foi também dito como pretexto uma ação contra uma ameaça terrorista gigantesca. Então o Brasil, será que ele vai entrar daqui a pouco na mira do governo americano? Isso é uma dúvida que nós como cidadãos devemos pensar. Mas a maior preocupação de tudo isso é onde está a diplomacia. Esse ataque foi feito sem consulta, sem comentário, sem discussão pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, e a diplomacia, cadê a diplomacia? Parece que nós estamos caindo no que foi a Segunda Guerra Mundial, que nós tínhamos a Liga das Nações, mas a diplomacia não foi capaz de impedir uma guerra deflagrada. E mais uma vez nós vemos a diplomacia ineficaz e mais um conflito deflagrado. Nós tivemos em uma faixa mais ou menos de 5 anos, nós tivemos guerra Rússia-Ucrânia, guerra Palestina-Israel, agora nós estamos tendo Estados Unidos, Israel e o Irã. E Israel, há muito tempo já é um inimigo, são países assim com ideologias, com posicionamentos contrários a Israel e Irã, e o Israel está sendo uma espécie de base avançada dos Estados Unidos.
Em reação, o Irã atacou diversas bases militares dos Estados Unidos em outros países do Golfo do México. Isso ainda traz mais pressão, mais tensão à geopolítica do Oriente Médio e do Golfo Pérsico. Meio que os balcões da Primeira Guerra Mundial está hoje sendo ali a região do Oriente Médio. Isso nos preocupa muito. A gente precisa entender o passado e a influência de todos os aspectos. O Irã representa a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Nós sabemos que os Estados Unidos invadiu a maior reserva de petróleo do mundo, que é a Venezuela. Isso já acende um alerta, ok? O Irã é a maior potência do Oriente Médio, que vai contra diretamente os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Isso também já liga um alerta pra gente. E um ponto importante, os Estados Unidos era grande aliado do Irã na época que ainda era uma monarquia do Shah, no caso. E com a Revolução Islâmica em 1979, ocorre então, surge então a República Islâmica do Irã. Os Estados Unidos não gostou dessa nova mudança, porque ele perdeu um aliado importante no Oriente Médio, uma posição estratégica importante, com reservas de petróleo muito importantes. Será que nós estamos cada vez mais correndo para um momento de disputa, de grande disputa de zonas de influência novamente? Será que nós estamos cada vez mais entrando numa conjuntura de um barril de pólvora que irá explodir num conflito deflagrado em nível mundial? Será que os Estados Unidos está querendo retomar sua hegemonia no globo, enquanto antes, lá no governo de Obama, antes até mesmo da Guerra Fria, por meio da OTAN, por meio de alianças militares, por meio da ONU, agora será que é por meio realmente do conflito direto? Será que os Estados Unidos está se tornando novamente, de forma aberta, uma nação imperialista, tentando aumentar suas zonas de influência, tentando reerguer sua economia como hegemônica, se colocando até contra, por exemplo, o BRICS, que quer depender menos do dólar, nações que querem ter menos dependência da economia americana? A gente tem o Pari Fácil há um tempo atrás que já prova isso, e isso faz com que a gente tenha que ficar cada vez mais ligado, e com certeza esses assuntos vão cair no vestibular. Então, para mais dicas e para entender melhor o globo, como é que estará daqui a um dia, segue aí o canal do Monitor, que aí vai estar te dando o background geral de como é que está a geopolítica do globo, para você conseguir entender e se planejar o seu futuro, como também para você fazer uma excelente prova de geografia no vestibular. E aí, estão ligados no canal do Monitor?